Existe um momento em que tudo para. Não por cansaço, não por desespero, mas por reconhecimento. Um reconhecimento profundo, visceral, de que há algo maior pulsando através de você. Algo que não tem nome, mas que você sempre soube que existia. É a alma se conectando com o divino. E quando isso acontece, a busca termina, porque você percebe, nunca houve nada para encontrar fora de si. Carl Jung dedicou sua vida a compreender essa conexão, não como conceito religioso, mas como experiência psicológica profunda. Ele chamava isso de encontro com o self arquetípico, o self que transcende o ego pessoal e nos conecta ao cosmos. É o divino que habita na psique humana, não como invasão externa, mas como reconhecimento interno. E quando essa conexão se estabelece, tudo muda. Você para de procurar Deus em livros sagrados e passa a encontrá-lo no silêncio da manhã. Para de buscar o sagrado em rituais e começa a vê-lo no olhar de uma criança. Para de esperar milagres e percebe que a própria vida é o milagre. A alma conectada ao divino não precisa de provas. Ela sabe. Sabe porque sente. Sente porque experiência. Experiência porque parou de se separar do que sempre foi uno. Você começa a perceber que orava para si mesmo quando pensava orar para Deus. Que meditava consigo mesmo quando acreditava meditar com o cosmos. Que buscava fora a presença que sempre habitou dentro. E essa percepção não diminui o sagrado. Ela o multiplica. Porque agora, cada respiração é comunhão. Cada batida do coração é oração. Cada momento de consciência é encontro com o divino. Jung sabia que essa conexão não acontece através da mente. Ela acontece através da alma. A mente questiona, duvida, teoriza. A alma reconhece, sente, experiência. E quando a alma se abre para essa conexão, você entende. O que chamavam de Deus sempre foi a consciência se reconhecendo a si mesma. Não há mais separação entre sagrado e profano. Tudo é sagrado. A conversa com o vizinho se torna diálogo divino. O preparo da refeição se torna ritual sagrado. O caminhar pela rua se torna peregrinação interna. Porque a alma conectada ao divino não vive em dois mundos. Ela vive num mundo unificado. Um mundo onde matéria e espírito dançam juntos. Onde humano e divino se reconhecem como faces da mesma moeda. Você começa a orar diferente. Não mais pedindo coisas para um Deus distante, mas dialogando com a inteligência cósmica que pulsa através de você. Suas orações se tornam gratidão. Suas súplicas se tornam entrega. Seus pedidos se tornam oferendas. Porque você entendeu. Você não está separado daquilo para o qual ora. E nessa comunhão, a vida se torna diferente. Você já não vive apenas para satisfazer desejos pessoais. Vive para expressar algo maior através de si. Já não busca apenas sucesso material. Busca alinhar-se com um propósito que transcende o ego. Já não luta contra a vida. Dança com ela, sabendo que você e ela são um só movimento. A alma conectada ao divino não precisa de intermediários. Não precisa de gurus que digam como encontrar Deus. Não precisa de rituais que prometam acesso ao sagrado. Não precisa de instituições que vendam o que já é seu. Porque ela sabe, o templo mais sagrado é a própria consciência desperta. Você começa a ver Deus nos pequenos gestos, na gentileza espontânea de um estranho, na beleza de uma flor que nasce no concreto, na força de quem se levanta após a queda, no amor que perdoa sem exigir explicações. E entende, Deus não é um ser superior observando de longe. É a própria vida se expressando através de formas infinitas. É a consciência cósmica experimentando-se através de cada ser. É o divino brincando de ser humano para conhecer-se melhor. Jung dizia que o encontro com o divino é, antes de tudo, um encontro consigo mesmo. Não com o ego pequeno e assustado, mas com o self eterno e infinito. O self que existia antes do nascimento e que continuará após a morte. O self que é uma gota do oceano divino, experimentando-se como indivíduo. E quando essa conexão se estabelece, você para de ter medo da morte, porque percebe que nunca nasceu verdadeiramente. Você para de se sentir sozinho no universo,
porque reconhece que o universo inteiro pulsa dentro de você. Você para de buscar sentido na vida, porque entende que você é o sentido que a vida busca expressar. A alma conectada ao divino vive em estado de graça permanente, não porque tudo fica fácil, mas porque tudo fica sagrado. As dificuldades se tornam oportunidades de crescimento. As perdas se tornam portais de sabedoria. As dores se tornam professoras de compaixão. Porque você sabe, tudo o que acontece serve ao despertar da consciência. Tudo é parte do plano divino se desdobrando através da experiência humana. E você já não é vítima da vida. Você é colaborador consciente dela. Você começa a amar diferente. Não mais por carência ou necessidade, mas por reconhecimento, porque vê o divino pulsando através do outro, porque entende que amar o outro é amar a si mesmo, porque percebe que todas as almas são faces da mesma luz eterna. Esse amor não cobra, não possui, não condiciona, ele simplesmente reconhece e celebra, reconhece a divindade no ser amado, celebra a oportunidade de experienciar o amor através da forma humana. E nesse amor, você encontra a verdadeira religião. Não a religião das instituições e dogmas, mas a religião do coração que reconhece o sagrado em tudo. A religião da alma que se sabe conectada ao todo. A religião da consciência que experiencia sua própria natureza divina. Jung sabia que essa conexão não pode ser forçada ou fabricada. Ela acontece por graça, quando a alma está pronta, quando o ego para de resistir, quando o coração se abre para o mistério. E quando acontece, você sabe, não porque alguém te contou, não porque leu em algum livro, mas porque experienciou, porque sua alma tocou a fonte de onde tudo emana, porque sua consciência se expandiu além dos limites do individual, porque você se lembrou. Nunca esteve separado do divino, e nessa lembrança tudo se cura. A ferida da separação se fecha. A sede espiritual se satisfaz. A busca encontra seu lar, porque você descobriu. O que buscava sempre esteve dentro. O divino que procurava sempre foi você. A casa que queria sempre foi a própria alma. E agora, conectado a essa verdade, você vive diferente. Não mais como fragmento perdido no cosmos, mas como expressão consciente do próprio cosmos, não mais como humano buscando Deus, mas como Deus experienciando-se através da forma humana. E nessa experiência, você entende o maior dos mistérios. Quando a alma se conecta com o divino, ela descobre que nunca houve dois. Sempre houve apenas um, brincando de ser muitos para conhecer-se infinitamente. A alma conectada ao divino vive então uma nova realidade. Uma realidade onde cada gesto é sagrado porque emana da fonte sagrada. Uma realidade onde cada palavra é mantra porque brota da consciência divina. Uma realidade onde cada silêncio é oração porque é comunhão com o infinito. Você começa a caminhar diferente pela vida. Não mais como peregrino em busca do templo distante, mas como templo ambulante, levando o sagrado onde quer que vá. Suas mãos se tornam mãos que curam, não porque aprendeu técnicas, mas porque reconhecem que tudo é uno. Seus olhos se tornam olhos que abençoam, não por esforço, mas por verem o divino em cada forma. Sua presença se torna presença que apazigua, não por intenção, mas por irradiar a paz que é. Jung dizia que quando a alma se conecta verdadeiramente com o divino, a pessoa não se torna santa, se torna real. Real na sua humanidade divinizada, real na sua simplicidade sagrada, real na sua ordinariedade extraordinária, porque entende que o milagre não está em transcender a condição humana. O milagre está em reconhecer que a condição humana é já transcendente. O milagre está em perceber que ser humano é Deus brincando de esquecer-se para ter a alegria de se lembrar. A alma conectada ao divino não precisa mais provar sua espiritualidade, não precisa mais ostentar sua conexão, não precisa mais competir por quem é mais iluminado, porque sabe que a verdadeira iluminação é tão natural quanto respirar, é tão simples quanto ser, é tão óbvia quanto existir. E nessa simplicidade,
ela encontra a profundidade infinita. Na naturalidade, encontra o sobrenatural. Na humanidade plena, encontra a divindade completa. Você percebe que sempre orou da maneira certa, respirando. Sempre meditou da maneira perfeita, existindo. Sempre amou da forma mais pura, sendo. Porque toda respiração é diálogo com a vida. Toda existência é meditação ativa. Todo ser é expressão de amor puro. A alma conectada ao divino não busca mais experiências místicas espetaculares. Ela encontra o místico no cotidiano, o sagrado no ordinário, o divino no humano. Ela sabe que lavar a louça pode ser mais sagrado que qualquer ritual elaborado, que conversar com uma criança pode ser mais revelador que qualquer escritura, que caminhar na chuva pode ser mais transformador que qualquer cerimônia, porque tudo é cerimônia quando você reconhece que tudo é sagrado. Tudo é ritual quando você sabe que toda ação é oferenda. Tudo é oração quando você vive em estado de gratidão permanente. Jung observava que as pessoas que experienciavam essa conexão genuína se tornavam mais humanas, não menos, mais compassivas com as fraquezas humanas, porque reconheciam suas próprias, mais pacientes com os erros alheios, porque sabiam que todos estão aprendendo, mais amorosas com os defeitos, porque entendiam que também são parte da perfeição divina. A conexão com o divino não cria santos imaculados, cria seres humanos conscientes, conscientes de sua divindade inerente e de sua humanidade sagrada, conscientes de que são expressões perfeitas do imperfeito, conscientes de que são manifestações finitas do infinito. E nessa consciência, elas vivem com leveza. A leveza de quem sabe que não precisa carregar o peso do mundo, porque o mundo é carregado pela mesma força que as carrega. A leveza de quem entende que não precisa resolver todos os problemas, porque a mesma inteligência que criou os problemas também criará as soluções. A leveza de quem reconhece que não precisa salvar ninguém, porque todos já são salvos pela própria existência. A alma conectada ao divino vive então em estado de entrega ativa. Entrega que não é passividade, mas participação consciente no plano maior. Entrega que não é resignação, mas colaboração criativa com a vida. Entrega que não é desistência, mas confiança total na inteligência cósmica. Ela age quando sente o impulso para agir. Descansa quando sente o convite para descansar. Fala quando as palavras brotam naturalmente. Silencia quando o silêncio é mais eloquente, porque reconhece que não é ela quem decide, é a vida decidindo através dela. Não é ela quem escolhe, é a existência escolhendo por meio dela. Não é ela quem vive, é Deus vivendo como ela. E nessa entrega, encontra a verdadeira liberdade. A liberdade de não ter que controlar tudo. A liberdade de não precisar entender tudo. A liberdade de não ter que carregar tudo. Porque sabe que está sendo carregada por algo infinitamente maior e mais sábio do que a mente individual pode compreender. Jung dizia que a alma conectada ao divino experimenta o que ele chamava de sincronicidade. A percepção de que não há coincidências, apenas conexões significativas orquestradas pela inteligência cósmica. Ela começa a ver sinais em toda parte, não por superstição, mas por reconhecimento. Reconhecimento de que vive num universo inteligente que constantemente se comunica consigo mesmo através de suas infinitas partes. Cada encontro se torna mensagem. Cada livro que aparece em seu caminho se torna ensinamento. Cada dificuldade se torna oportunidade de crescimento. Cada alegria se torna celebração da própria existência, porque ela sabe que não há separação entre ela e o universo. O universo não está enviando sinais para ela. Ela é o universo enviando sinais para si mesmo. A vida não está falando com ela. Ela é a vida se expressando através da forma humana. Deus não está se comunicando com ela. Ela é Deus se comunicando consigo mesmo através da experiência individual. E nessa compreensão, toda ansiedade se dissolve, toda solidão se dissipa, todo medo se transforma em confiança, porque ela sabe que nunca esteve sozinha. Sempre foi a própria companhia que buscava. Nunca esteve perdida. Sempre foi o próprio caminho que procurava. Nunca esteve separada do divino.
sempre foi a própria divindade se experienciando. A alma conectada ao divino, então vive em perpétuo estado de graça, não porque mereça mais do que outros, mas porque reconhece que todos vivem em estado de graça, apenas nem todos percebem. Não porque seja mais especial do que os demais, mas porque entende que todos são infinitamente especiais, apenas nem todos se lembram, não porque tenha encontrado algo que outros perderam, mas porque parou de procurar fora o que sempre esteve dentro. E nesse reconhecimento, ela se torna ponte. Ponte entre o humano e o divino. Ponte entre o temporal e o eterno. Ponte entre o individual e o universal. Não uma ponte que separa duas margens opostas, mas uma ponte que revela que nunca houve duas margens. Sempre houve apenas um rio fluindo, e ela é esse rio, fluindo como forma humana, mas sabendo-se água eterna, expressando-se como individualidade, mas reconhecendo-se como totalidade, vivendo como criatura, mas lembrando-se de que é também o Criador. Quando a alma se conecta com o divino, essa é a revolução que acontece. Você para de procurar Deus e se torna Deus se procurando. Para de amar Deus e se torna Deus se amando. Para de servir Deus e se torna Deus se servindo. E nessa transformação, você entende que a busca espiritual mais longa da humanidade sempre foi Deus brincando de esconde-esconde consigo mesmo. E agora, finalmente, ele se encontrou.